Boa tarde, eu sou a Esther Kimura, sou arquivista, pós-graduanda em Gestão de Documentos e Informação, sou gerente de tratamento e preservação do acervo audiovisual do Arquivo Público do Distrito Federal. Órgão que eu parabenizo pelo evento, assim, acompanhei pouco mais de perto que a maioria de vocês e realmente parabenizo e agradeço o convite. Bom, o Cássio falou, me deixou um pouco em uma encruzilhada, porque vou falar sobre o recolhimento de documentos digitais, ainda um pouco baseada nas teorias mais clássicas, no ciclo vital do documento mais clássico, mas é muito importante ter este convite a pensar na arquivologia, na realidade brasileira, é muito importante. Bem, por que vamos falar especificamente do recolhimento de documentos digitais? Como Cássio falou, são documentos que necessitam de talvez cuidados, atenções, por possuírem características diferenciadas daqueles documentos em suporte papel, os que são chamados convencionais. Mas antes, assim, a minha fala vai ser um pouco mais prática, com conceitos mais básicos que a arquivologia traz, porque foi muito falado sobre a gestão dos documentos. Foi falado sobre a classificação, a importância da classificação, a importância da avaliação e o trabalho no arquivo permanente. Mas como é que chega, como é que ele sai lá do seu órgão e chega no Arquivo Público do Distrito Federal? Então, por isso, vamos falar especificamente sobre o recolhimento. E eu trouxe, então, um conceito de recolhimento, independente de ser de um documento digital ou não, que é o do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, do Arquivo Nacional, publicado em 2005, que diz: a entrada de documentos públicos em arquivos permanentes com competência formalmente estabelecida também é uma operação pela qual um conjunto de documentos passa do arquivo intermediário para o arquivo permanente, é essa ação. E é uma competência formalmente estabelecida, uma competência que o Arquivo Público do Distrito Federal desempenha no GDF. Ele tem a missão institucional de recolher, preservar e dar acesso a documentos permanentes acumulados pela administração direta e indireta do Distrito Federal. Então, se o órgão de vocês ainda não passou por essa ação, um dia esperamos que irá realizar. E um ponto muito importante que foi falado hoje o dia inteiro é de saber reconhecer o objeto do recolhimento. Será que qualquer documento pode ser recolhido para um arquivo permanente, um arquivo público ou arquivo nacional? O óbvio, não, e o objeto do recolhimento digital é o documento digital. Mas esse documento digital é qualquer um que a gente produz? Será que aquele e-mail, que a gente manda para o chefe, como o Cássio deu um exemplo aqui do site, será que ele é um documento arquivístico digital que vai ser recolhido? Relembrando um pouco aqui os conceitos que também o Cássio trouxe no início da palestra dele, vou reforçar com vocês que existe o documento de arquivo, o documento eletrônico, o documento digital e o documento de arquivo digital, arquivístico digital. Então, em linhas bem gerais, em conceitos básicos, podemos dizer que o documento de arquivo é aquele produzido ou recebido por uma pessoa física ou jurídica no decorrer de suas atividades, independente do suporte, e que possuam relações orgânicas entre si, ou seja, que eles dialoguem entre as outras ações e os outros documentos produzidos por essa mesma entidade. O documento eletrônico são informações codificadas em meio analógico ou digital, acessíveis por meio de equipamento eletrônico,
não necessariamente computacional. Um exemplo é a fita VHS. Você pega uma fita VHS, você não tem acesso só de olhar para ela aquela informação, você precisa de um leitor. E esse leitor não é computacional, é magnético, que é uma fita magnética. Então, essa é a diferença para o documento digital, que são informações codificadas em dígito binário, acessível e interpretável por meio de recursos computacionais. Então, como documento arquivístico digital, nós juntamos os dois conceitos de documento digital, documento de arquivo. Então, é um documento codificado em dígitos binários que foi produzido ao decorrer, recebido e acumulado ao decorrer das funções de uma entidade, né? E esse documento arquivístico digital, ele que precisa ser recolhido, será que ele é só aquele, como falaram do SEI hoje, aquele PDF, né, que a gente sobe no SEI, ou e-mail, ou o site, ou o Flickr da entidade. Então, voltando a um ponto muito importante que o Cássio falou, e facilitando, assim, não que tenha sido complexo, mas colocando em pontos muito específicos, é fazer uma checklist, assim, do que é o documento, então, arquivístico digital. Se ele apresentar um contexto identificável, se permanecer completo e inalterado, se seu conteúdo for estável, se ele possuir vínculos com os demais documentos, ou seja, se ele for orgânico, né, for acumulado pelaquela pessoa ou instituição, e que tem essa relação entre os documentos. E existem também mais características que devem ser levadas em consideração, como o contexto, e isso acredito que seja implícito a qualquer documento de arquivo, ou as pessoas que estão envolvidas, e demais outras características, mas com certeza essas 4 são aquelas que são nítidas para qualquer pessoa que esteja diretamente trabalhando com esse documento, né? Bom, nós já identificamos, então, qual que é o objeto do recolhimento digital, o que é o documento arquivístico digital. Eles já passaram pelo ciclo vital, né, dos documentos, essa ainda é a nossa realidade, né? Eu até digo assim, que passou então pela gestão, passou pela transferência, né, então, do arquivo corrente para o intermediário, foi avaliado e destinado, ou então, talvez, quem saiba, dos seus usos, da manutenção, tudo simultaneamente, né, a criação do documento, os usos, manutenção, que é o que o Costa Filho fala no artigo da revista Acervo, né? Mas, por enquanto, a arquivologia tradicional ela ainda trabalha com esse ciclo muito bem delimitado. Então, vou lembrá-los que o documento digital são aqueles que necessitam de recursos computacionais. Logo, as instituições que receberão essa documentação também precisarão ter, no mínimo, os mesmos recursos de software e hardware. Como é uma ação que envolve mais de uma instituição, precisa que isso seja normatizado, que tenha regras, que tenha uma legislação que preveja isso, que preveja quais são as obrigações, as responsabilidades de cada uma das partes envolvidas. Eu trouxe para falar 2 normas, que é a Portaria Conjunta número 18, de 23 de maio de 2006, que estabelece procedimentos para o recolhimento de documento arquivístico no órgão da administração direta e indireta do Distrito Federal ao Arquivo Público. Então, é muito importante que os servidores do GDF leiam essa portaria, né, tenham conhecimento, e também, no mais específico ao meio digital, nós temos a resolução número 24, de agosto de 2006, do Conselho Nacional de Arquivos, né, o CONARC. Bom, eu estou aqui falando da importância de seguir regras, de seguir
todas as normatizações, e aí parece que vai ter uma outra constituição para os arquivos, né? Não, para tentar facilitar também, porque essa minha fala eu estou tentando trazer muito a prática, aos servidores do GDF que trabalham com a documentação, mas que não são necessariamente arquivistas e precisam saber, né? Eu vou colocar, então, elas em linhas gerais. A ação, né, de quem vai passar essa documentação, a RPDF, que está lá nessa portaria 18, primeiro, solicitar orientação ao arquivo público do DF. Nós estamos de portas abertas para sempre solicitá-los, sempre respondê-los quando solicitado, independente, inclusive, de ser sobre recolhimento ou não, mas solicitar o arquivo público. A documentação, ela precisa estar identificada, classificada, avaliada e destinada. É o que hoje, o dia inteiro foi falado, que não adianta ter lá um conjunto documental que você vai ficar guardando, isso é independente do suporte, se você não sabe se é um documento de valor secundário, né? Ou então se ele cumpriu as suas funções iniciais, administrativas, fiscais, legais, né? Então, e também precisa estar garantido a integridade e a confiabilidade dos documentos, além da autenticidade até o seu destino final. Na realidade, essa é uma ação em conjunta, né? Das duas instituições envolvidas no recolhimento, tanto que está passando os documentos ao arquivo público, como o arquivo público também precisa fazer parte desse momento de garantir, porque isso é uma das características principais de um documento de arquivo, né? Bom, além disso, precisam vir acompanhadas de um termo de recolhimento e uma listagem de recolhimento, né? Então, são aqueles tradicionais formulários que a gente preenche na administração pública. E eu falo isso, mas eles são muito importantes, né? Não é só mais um formulário que tem que ser preenchido, mais um papel ou um documento eletrônico que vai ser assinado. Não, o termo de recolhimento é a formalização dessa ação. É realmente o contrato entre as duas ou mais instituições envolvidas, né? E isso envolve direito autoral, isso envolve a quem a sociedade vai procurar para ter o acesso à informação, porque não adianta a gente ficar guardando, preservando um documento sem dar o devido acesso à sociedade, né? E a listagem de recolhimento é a identificação disso que está sendo tramitado, né, ao arquivo público. Então, ela passa a ser utilizada como um instrumento de pesquisa até que a documentação seja totalmente organizada como arquivo permanente, seja gerado novos instrumentos, como um quadro de arranjo ou inventário, e esse é um momento que talvez eu acho que a gente esteja um pouco mais próximo à realidade da Austrália, que tem que fazer uma mínima descrição, claro que não nas normas que se tem internacionalmente de descrição de documentos, mas é um momento que lá no arquivo corrente, no arquivo intermediário, é feita essa identificação de conteúdo além da classificação, além de ser por função, né? Bom, esses dois são os documentos, então, legais que formalizam essa ação. E a documentação precisa estar em formato e mídias de acordo com a exigência da entidade que custodiará esses documentos, né? Como eu disse lá no lembrete, para não esquecerem, que as duas, então, instituições precisam ter os mesmos softwares e hardwares, ou pelo menos compatíveis, né, que dialoguem. Isso também, hoje, pela manhã, foi abordado.
E, da mesma forma que essas instituições que querem que seus documentos sejam recolhidos possuem regras a serem seguidas, têm responsabilidades e obrigações, no caso, o Arquivo Público do DF também tem, né? Então, a portaria número 18, ela traz como algumas responsabilidades, né, do arquivo, que seja definido uma equipe para prestar orientação ao órgão demandante. Então, quando eu digo que vocês podem realmente nos consultar, é porque nós temos de estar preparados para isso. Visitar o local onde está armazenado o conjunto documental ou a equipe que explica como a forma que esse conjunto está organizado digitalmente, né, precisa orientar o tratamento arquivístico, ou seja, na identificação, na classificação, na aplicação da tabela de temporalidade, se esse documento realmente foi avaliado, o destino final dele é realmente o arquivo público, é o recolhimento, no caso, né, o arquivo permanente. Precisa conferir a integridade, confiabilidade e autenticidade dos documentos e orientar na elaboração do termo e listagem de recolhimento, além de definir um cronograma, porque também, como foi falado, por mais que o documento seja digital, ele seja virtual, em algum ponto ele também é físico, existe um material, né? Bom, essas são as ações que o Arquivo Público do DF, elas devem realizar, mas também, em linhas gerais, a Resolução 24, que estabelece normas para o recolhimento digital, diz que as instituições elas devem criar políticas de preservação digital com sustentação legal e garantir a manutenção e atualização de recursos para tornar a informação sempre acessível, né? Então, eu acredito que esses últimos 2 pontos, eles já são um desafio muito grande para a maioria das instituições brasileiras, né? Com frequência, nós nos deparamos com a obsolescência da informação, da tecnologia, desculpa. Aliás, eu não acho nem que seja uma obsolescência da tecnologia, mas sim o avanço dela e o nosso acompanhamento. Então, a gente não usa mais um disquete para salvar um documento, a gente está falando de armazenamento em nuvem. Então, nós precisamos estar sempre ali, entre um passado, um presente e acompanhando o que vai ser para o futuro, né? E como um caso de que isso é possível acontecer, um recolhimento de documentos digitais, apesar das regras e das normas, e de ter feito toda uma gestão de documento, eu trouxe um caso da documentação que foi formalizada, seu recolhimento digital, no início desse ano, de 2017, que foi o acervo fotográfico da Secretaria de Comunicação Social. A Secretaria de Comunicação Social é um acervo que está no Arquivo Público do DF. Ele é composto por documentos audiovisuais, que além dos documentos digitais que nós formalizamos o recolhimento esse ano, existem cerca de 600 mil negativos, 5 mil diapositivos, né, que são os slides, mais de 1.200 imagens em movimento e pouco mais de 1.000 itens sonoros. É um acervo que nós ainda recebemos documentos, então na arquivologia é chamado de fundo aberto, e ao longo de cada governo, basicamente, a Secretaria de Comunicação Social realiza coberturas fotográficas dos eventos que o GDF promoveu, e principalmente aquelas coberturas dos eventos em que o governador esteve presente, né? E com uma característica muito peculiar dessa instituição, na realidade desse setor, o ARPDF recolhe a documentação produzida ao fim de cada governo, praticamente ao fim de cada governo, e nesse ano
nós formalizamos o recolhimento do governo Arruda, de 2007 a 2010, e do Agnello, de 2011 a 2014. Nós recebemos mais de 720 mil imagens digitais que estavam organizadas em um repositório, em um diretório, de acordo com a cronologia da produção e por pauta de cada fotógrafo, porque como é uma documentação que ela é gerada de acordo com a demanda, né, dos eventos que foram promovidos pelo GDF, acaba refletindo a sua organização dessa forma. E relembrando dessa necessidade das duas instituições terem o software e hardware compatível, a Subsecretaria de Tecnologia e Comunicação, a SUTIC, que a Ariane também falou muito do trabalho e a importância dessa subsecretaria na implementação e na consolidação do SEI. Ela também foi uma subsecretaria acionada para nos auxiliar, né, nesse recolhimento dessa documentação digital, porque todas as imagens elas estão em um storage disponibilizado pela SUTIC, né? Bom, mas quem faz o tratamento dessa documentação, que digamos que seria um físico, né, está com a SUTIC, é o arquivo público. Quem dá acesso à informação é o RPDF, né? Então, mas voltando a esse recolhimento, foram mais de 720 mil imagens listadas em conjunto, né, na listagem de recolhimento, em espécies de dossiê por eventos, que apresentam uma organicidade e estabelece relação entre as demais produções documentais do órgão, né, da Secretaria de Comunicação Social e do GDF como um todo, né? E são informações de conteúdo completo e estável. Essas fotos foram feitas e elas não são mais alteradas, né? É um conjunto de documentos arquivísticos digitais que teve seu termo de recolhimento e listagem formalizados. Eu estou falando e reforçando, né, isso porque realmente eu estou nessa fala de que é possível. Eu trouxe um exemplo desses dois documentos que eu estou frisando o tempo inteiro. E o exemplo de um termo de recolhimento é esse. Vocês podem ver, ele tem uma cara bem de contrato, né? Ele apresenta o nome das duas instituições envolvidas, a ação firmada entre essas duas ou mais instituições, né? O nome dos seus representantes e tem, no mínimo, uma cláusula, que é o que diz que o que está sendo recolhido e diz também que está melhor especificado na listagem descritiva de documentos a serem recolhidos. E também tem, né, no fim, a assinatura dos envolvidos, e isso caracteriza bem um contrato. E a listagem, que lá na cláusula diz que está em anexa, é essa. Como vocês podem ver, são vários campos, mas com informações bem básicas, assim, identificação de conteúdo, a data, a classificação, o suporte, o formato, como é que ela vai ser enviada ao arquivo público do DF, né? Não é nada muito técnico, nem muito complicado, é realmente uma listagem descritiva da documentação. E é claro que quando vocês forem preencher, o arquivo público vai estar junto, auxiliando esse momento. Bom, apesar de todas essas regras de normas, né, é possível fazer o recolhimento digital, todas essas exigências, né, é possível, nós fizemos, mas não é só possível, é importante.
É essencial para garantir que, no futuro, essas informações de valor histórico tenham sido preservadas e podem ser acessíveis, né? Garantindo, então, a memória e a cultura do Distrito Federal. O Arquivo Público ele tem desenvolvido ações que envolvam a preservação da documentação recolhida e o acesso, né? Nós estamos em processo de implementação de um repositório digital confiável e também de um software de acesso à memória de forma remota, né, o Atom. Pretendemos, até o final do ano, fazer o lançamento, né? Bom, eu deixo aqui umas dicas de leituras que serviram também, bem genericamente, como referência, mas é mais uma lista de normas que nós precisamos seguir. Gente, é isso, foi uma fala talvez um pouco mais conceitual, um pouco mais prática, não, apesar de eu ter trago conceitos básicos da arquivologia, eu tentei aproximar ao máximo a essa realidade de vocês, de gestão de documentos, de por que é importante depois fazer o recolhimento ao Arquivo Público do Distrito Federal, além daquela óbvia que, no caso de papel, desocupar, dar espaço na instituição e que no recolhimento digital, às vezes, isso não é visível, né? Então, realmente, eu tentei trabalhar com esse conceito da importância intelectual da informação, né? Bom, eu deixo o meu muito obrigada e o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida e sempre que precisarem de orientação técnica arquivística, podem também procurar o Arquivo Público do Distrito Federal.